Como a indústria militar dos Estados Unidos está lucrando com o conflito na Ucrânia? Pergunta. À medida que armas ocidentais continuam chegando à Ucrânia, o complexo militar industrial dos Estados Unidos está lucrando com a guerra. Dados estatísticos de empresas de defesa norte-americanas demonstram como a estratégia de Kiev de se abastecer de armas contribuiu para seus lucros em 2024. Os fabricantes de armas dos Estados Unidos ganham uma fortuna vendendo para governos estrangeiros que estão tentando repor seus estoques de armas esgotados. Como resultado de sua extensa ajuda militar à Ucrânia, as vendas de equipamentos relacionados produzidos nos Estados Unidos aumentaram 29% em 2024 para um recorde de 318,7 bilhões, mostrando dados do Departamento de Estado. Além disso, espera-se que o crescimento do mercado de ações das gigantes de armas dos Estados Unidos, Lockheed Martin, General Dynamics e Northrop Grumman, continue. Por exemplo, as ações da Lockheed Martin subiram 38,49% em 2024, atingindo a máxima histórica de 611,74 dólares em outubro. A General Dynamics também viu o preço de suas ações subir 27,81%, atingindo a alta histórica de 313,39 dólares em novembro de 2024. A Northrop Grumman relatou um aumento de 25,5% nos últimos 3 meses de 2024. Enquanto os países da OTAN financiaram Kiev coletivamente com cerca de 191,2 bilhões nos últimos 3 anos, os Estados Unidos foram o maior doador de ajuda militar, 404,3 bilhões, de acordo com cálculos da Sputnik, com base em dados do Ministério das Finanças da Ucrânia e da Universidade de Kiel, na Alemanha. Nesse contexto, o Departamento de Estado informou anteriormente que os principais compradores de armas dos Estados Unidos foram Turquia, fornecimento e modernização de caça F-16 no valor de 23 bilhões ou 134,8 bilhões, Israel 18,8 bilhões ou 110,2 bilhões em caça F-15, Japão, avião-tanque KC-46A desenvolvido pelo fabricante Boeing por um valor de 4,1 bilhões ou 24,05 bilhões em mísseis Tomahawk, fabricados pelas empresas militar industrial norte-americana Raytheon por um valor de 2,4 bilhões. A Alemanha mísseis para sistemas de defesa aérea Patriot no valor de 5 bilhões. E de aeronave não tripulada MK-9B avaliada em 4 bilhões. Coreia do Sul 3,5 bilhões. Helicópteros AH-64E Apache. Romênia tanques M1A2 Abrams avaliados em 2,5 bilhões. O fluxo constante de comércio de guerra dos Estados Unidos agora ameaça a própria civilização humana, disse Kenneth Hammond, escritor e professor da Universidade de Novo México. No ano passado, tendo como pano de fundo a Ucrânia sendo incessantemente inundada com armas ocidentais. Análise como DeepSeek chinesa afetará o futuro da indústria de inteligência artificial e muda a geopolítica de hoje? Pergunta. Na semana passada, a companhia chinesa DeepSeek apresentou seu assistente de inteligência artificial que provocou a queda das ações de uma fileira de empresas norte-americanas relacionadas à inteligência artificial, o que poderia levar a mudança da geopolítica. Vale ressaltar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu fazer investimentos de 500 bilhões no desenvolvimento de infraestrutura da inteligência artificial sob auspício da empresa conjunta Stargate, pois os preços das ações das companhias relacionadas à inteligência artificial aumentaram. O que aconteceu com o gigante tecnológico dos Estados Unidos após o sucesso da chinesa DeepSeek? Pergunta. Nesta segunda-feira, 27 de 1 de 2025, a situação no mercado tecnológico mundial mudou drasticamente, porque a inteligência artificial da DeepSeek se tornou mais popular na loja dos aplicativos da Apple do que seu análogo ChatGPT da empresa norte-americana OpenAI. Como resultado, o registro dos novos utilizadores de inteligência artificial chinesa agora está parada depois de ataques de hackers e do aumento da demanda por este produto digital. As características do novo produto são impressionantes. Conforme os criadores dele, o custo de criação do modelo foi apenas de 6 milhões, o que é 100 vezes menor do que gastou a OpenAI para criar o ChatGPT. Além disso, o uso do
DeepSeek custa 20 a 50 vezes menos que a realização de tarefas similares pelo GPT-1. Destaca-se que a alta eficácia do modelo questiona as expectativas dos investidores sobre o futuro crescimento da capitalização das companhias, que tem alguma coisa a ver com a inteligência artificial. As preocupações com o rebentar da bolha da inteligência artificial causaram uma queda no valor das ações de uma fileira de companhias envolvidas na produção de microcircuitos, equipamentos de produção deles e outras atividades. Por exemplo, as ações da Nvidia, cuja capitalização aumentou mais de 2.000% nos últimos 5 anos, caíram 17% apenas em um dia, ou seja, cerca de 600 bilhões de dólares do valor total de 3,6 trilhões. No total, o valor de todas as companhias tecnológicas norte-americanas baixou em 1 trilhão. O alto desempenho da DeepSeek foi elogiado no setor de inteligência artificial. Por exemplo, o investidor do Vale do Silício, Mark Andreessen, comparou o surgimento do DeepSeek R1 ao lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética. Ele também o chamou de presente generoso para o mundo todo, pois a empresa de desenvolvimento tornou o código de modelo aberto a pesquisadores e usuários. No entanto, a situação no mercado de ações dos Estados Unidos que surgiram após o lançamento do modelo chinês de inteligência artificial deixou claramente os acionistas das empresas afetadas insatisfeitos, perdendo bilhões. O código-fonte aberto da DeepSeek também minou a confiança dos acionistas e desenvolvedores norte-americanos no sucesso da monetização futura das redes generativas que estavam sendo criadas. Além disso, os governos que consideram a China como uma ameaça vão se confrontar com o DeepSeek. A mídia inglesa já fala sobre o perigo de usar o modelo no contexto da segurança dos dados pessoais. Além disso, o governo da Austrália apelou à prudência no uso da DeepSeek. Por sua vez, o Washington está preocupado com o crescimento da popularidade do modelo no contexto da segurança nacional. O sucesso da DeepSeek é considerado como um golpe para a economia dos Estados Unidos. A Sputnik perguntou ao mesmo modelo chinês sobre as consequências do crescimento de sua popularidade para a indústria tecnológica dos Estados Unidos e a competição global da indústria de inteligência artificial. DeepSeek sublinhou os seguintes fatores. O desenvolvimento da DeepSeek poderia radicalizar a competição entre as companhias dos Estados Unidos e da China na área de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a DeepSeek e outros projetos chineses poderiam melhorar suas posições nos países do sul global. A China poderia reduzir a cota dos Estados Unidos nos investimentos globais em inteligência artificial, atraindo mais investimento de risco. Entretanto, a parceria nessa área entre os Estados Unidos e seus aliados na Europa e Ásia poderia se aprofundar. A competição poderia provocar decisões políticas nos Estados Unidos em relação à China, com a imposição de novas sanções e restrições contra a China. Isso causaria o desenvolvimento das tecnologias da China, incluindo microcircuitos. Além disso, conforme a análise da DeepSeek, a competição poderia mudar as abordagens no contexto de desenvolvimento da inteligência artificial, mudando o foco para modelos mais estritos e verticalmente integrados que realizarão tarefas em esferas concretas. Competição entre os Estados Unidos e China criaria sistemas diferentes de normas e ética na esfera de desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial. A DeepSeek finaliza dizendo que sua popularidade de companhias semelhantes vai criar dois blocos tecnológicos, o chinês e o ocidental. A concorrência pode criar uma situação de corrida na inteligência artificial semelhante à corrida espacial do século XX, o vencedor da qual definiria os padrões do futuro. China tem vantagem sobre os Estados Unidos em muito mais áreas e não apenas em modelos de inteligência artificial. Um estudo abrangente de 20 anos, divulgado pelo Instituto Australiano de Política Estratégica, em 2024, calculou que a China supera os Estados Unidos em 57 das 64 tecnologias críticas, sendo apenas 3 em 2007. Destaque que os Estados Unidos lideravam em 60 setores em 2007, agora lideram em apenas 7. A ASPI baseou seus rankings em pesquisas cumulativas inovadoras de alto impacto, publicadas e patenteadas por universidades, laboratórios, empresas e agências estatais. Estas são algumas das áreas onde a China ultrapassa os Estados Unidos. Design e fabricação de circuitos integrados avançados, processos de maquinação de alta especificação, motores de aeronaves avançados, drones, enxames e robôs colaborativos, baterias elétricas, energia fotovoltaica, comunicações de radiofrequência avançada, onde lideram os Estados Unidos processamento de linguagem natural, computação quântica e engenharia genética. A ASPI atribuiu o plano feito na China em 2025 do presidente Xi Jinping à infusão de financiamento estatal direto massivo para PD em tecnologias-chave, dizendo que os investimentos estratégicos já em curso foram transformados em um plano para alcançar a supremacia tecnológica.
O lançamento de uma nova inteligência artificial chinesa, conhecida como DeepSeek, que é mais barato, mais rápido, de código aberto, causou uma sensação de choque pelo Vale do Silício. O índice do mercado de ações Nasdaq Composite caiu mais de 3%, enquanto ações de algumas empresas tecnológicas caíram mais de 17% no final da segunda-feira. Em meio ao crescimento da popularidade do aplicativo DeepSeek, um concorrente do chatbot ChatGPT, espingarda hipersônica, porta-aviões dos Estados Unidos são indefesos antimíssil russo Oreshnik, que diz a revista. Os mísseis hipersônicos russos de alcance intermediário Oreshnik, equipados com múltiplas ogivas, têm alta precisão de ataque, o que lhe permite efetivamente deixar os porta-aviões inoperáveis. Escreve a revista americana The National Interest. O artigo observa que o impacto do míssil Oreshnik na fábrica ucraniana Uzmesh, na cidade de Dnipropetrovsk, é uma ameaça para os porta-aviões de todo o mundo. O míssil causou danos significativos à usina, o que destaca sua poderosa capacidade destrutiva. O jornal descreve Oreshnik como uma espingarda hipersônica que ataca o alvo com múltiplas ogivas que se separam da estrutura principal. O míssil não precisa afundar um porta-aviões é suficiente e infligir tal dano a ele para que se torne inoperável. Depois disso, ele será forçado a voltar à base, relata a mídia. Existe também o problema de o custo ser relativo. Não se sabe quanto custa para construir um Oreshnik, mas os jornalistas o compararam com o ICBM russo Yaz, que custou cerca de 30 milhões em 2011, cerca de 40,3 milhões em 2023. As estimativas para a construção de porta-aviões da classe Nimitz variam entre 6,2 bilhões e 11,2 bilhões em 2023. Isso significa que para cada porta-aviões que os Estados Unidos constroem, os russos podem construir entre 154 e 278 mísseis Oreshnik. O governo pretende injetar 161 bilhões em infraestrutura de transporte com número recorde de leilões. Nesta terça-feira, 28 de 1 de 2025, o governo federal apresentou o portfólio de projeto para o setor de infraestrutura de transporte com a expectativa de investir 161 bilhões, melhorar 8,4 mil quilômetros de rodovias e fazer 15 leilões ao longo de 2025. O Ministério dos Transportes informou que se trata do maior portfólio de concessões da história e traz o diferencial de abranger todas as regiões do país. A iniciativa faz parte da nova política de outorgas do Ministério dos Transportes, alinhada às diretrizes do novo programa de aceleração do crescimento, que assegura 280 bilhões para a infraestrutura de transporte. Em 302 empreendimentos, dos quais 185,8 bilhões serão em rodovias e 94,2 bilhões em ferrovias. Dos 15 projetos que irão a leilão, 13 têm recurso no PAC. Em 2 anos, o Ministério dos Transportes realizou 9 leilões, assegurando 108,3 bilhões em investimentos de curto, médio e longo prazo. Além dos leilões previstos, o Ministério avalia o lançamento de 11 novos editais, como o da BR-116 Bahia-Pernambuco, que liga Feira de Santana, Salgueiro e os lotes 4 e 5 das rodovias integradas do Paraná. Dos 15 projetos que integram a carteira deste ano, 3 são de otimizações contratuais, 38 bilhões para intervenções em estradas federais já concedidas, cujos contratos estavam com desempenho insatisfatório e obras paralisadas após um processo consensual entre os diversos setores da administração pública. Acompanhado pelo Tribunal de Contas da União, as rodovias vão novamente a leilão, mas com editais diferenciados.
F-35 Killer, o sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, foi construído para a primeira missão. O sistema de defesa aérea S-400 da Rússia foi projetado para rastrear e destruir alvos a até 400 km de distância, levantando preocupações sobre sua capacidade de combater aeronaves furtivas dos Estados Unidos como o F-35 e o B-21. Embora a Rússia afirme que seu S-400 e o mais novo S-500 podem detectar jatos furtivos, os especialistas continuam céticos. Os planejadores militares dos Estados Unidos estão desenvolvendo contramedidas, incluindo armas de longo alcance, interferência eletrônica e enxame de drones para sobrecarregar ou desestabilizar as defesas aéreas russas. A batalha entre aeronaves furtivas e sistemas de defesa aérea está se intensificando, mas ainda não está claro se o S-400 representa uma ameaça real aos aviões de guerra mais avançados dos Estados Unidos. Variantes do sistema de defesa aérea S-400 da Rússia podem destruir alvos à distância de até 400 km de distância, que colocam aeronaves de longo alcance em grandes altitudes em risco de serem rastreadas e destruídas. As defesas aéreas nacionais da Rússia, evoluindo do S-200 para o S-300, S-400 e agora S-500, são consideradas entre as mais eficazes do mundo devido à sua engenharia e uma série de melhorias tecnológicas modernas. O S-400 Triumph está em serviço nas Forças Armadas Russas desde 2007 e foi exportado ou vendido para alguns países estrangeiros como Irã, Índia, Turquia e China. É um sistema de mísseis superficial capaz de disparar uma munição de fragmentação de alto explosivo de 143 kg, de acordo com o CSI Missile. A venda de S-400 para a Turquia e a Índia tem sido fonte de tensão contínua entre os Estados Unidos, a Turquia e a Índia, já que o Pentágono não está feliz com a ideia de aliados dos Estados Unidos operando tecnologia russa avançada. Reportagens da mídia russa em publicações como a Paz regularmente relatam que os avançados SAMs, S-400 e S-500 podem rastrear e atingir aeronaves furtivas. No entanto, eles permanecem em verificação. A Rússia tem uma história de promover suas tecnologias militares além de seu desempenho real. Mas, segundo relatos, os S-400 operam com melhorias técnicas significativas. Uma das áreas de melhoria mais significativas real está relacionada à rede digital, já que nós, ou grupos de S-400, agora podem enviar cada vez mais dados de ameaça uns aos outros através de distância para formar uma rede de rastreamento. Transferir rastro de alvos de um campo de visão de radar para outro. Pode não estar claro quão rápido ou efetivamente isso acontece, mas a rede digital faria uma enorme diferença. A tecnologia aprimorada também permite que o S-400 rastreasse aeronaves em alcances muito maiores e em um número maior de frequências. Uma questão relevante seria se essas defesas aéreas atualizadas da última geração têm uma capacidade anti-interferência, o que fortaleceria a capacidade de detecção. No entanto, embora o radar de vigilância de baixa frequência S-400 possa detectar que algo está lá no céu em uma ampla área, isso não significa que o radar de engajamento de alta frequência S-400 do sistema pode estabelecer uma trajetória de alvo estreito e atingir o alvo com sucesso. Conseguir um bloqueio de radar em uma aeronave Stealth de alta velocidade parece permanecer altamente provável, particularmente no caso de bombardeiros de alta altitude totalmente horizontais da Força Aérea dos Estados Unidos, como o B-2 e o B-21, sem ter nenhuma estrutura vertical e operando uma configuração de asa curva totalmente combinada. Bombardeiros Stealth como o B-2 e o B-21 são projetados para iludir tanto o radar de vigilância quanto o de engajamento, criando uma situação em que o inimigo nem mesmo sabe que a aeronave está lá. Apesar da crescente capacidade das defesas aéreas do S-400 de potencialmente rastrear e atingir aeronaves furtivas, há pouca evidência de que tal capacidade tenha sido verificada. No caso de um F-22 ou F-35, por exemplo, um radar SAMS pode determinar que algo está na área, mas não tem velocidade de precisão de detecção de radar para estabelecer um bloqueio. Em uma aeronave furtiva de quinta geração de altíssima velocidade, contramedidas são provavelmente de grande importância, já que os Estados Unidos e o Pentágono têm acelerado tecnologias e táticas de encontro projetadas para combater as avançadas defesas aéreas russas por anos. A primeira perspectiva que vem à mente está relacionada à simples questão do alcance, o que significa que os Estados Unidos estão desenvolvendo ou já operam um grupo de armas de longo alcance projetadas para atingir defesas aéreas de distâncias, além de onde a aeronave de lançamento poderia ser atingida. Por exemplo, a capacidade nuclear emergente Long Range Standoff é construída para atacar as defesas aéreas inimigas de forma do escopo de mira das defesas aéreas russas. A possibilidade de disparo terrestre, particularmente quando as armas emergentes do exército dos Estados Unidos são consideradas. O sistema de mísseis TAV, por exemplo, é capaz de disparar um SM-6 ou Tomahawk terrestre. O exército está acelerando armas hipersônicas terrestres como a arma hipersônica de longo alcance. Essas armas terrestres são desenvolvidas especificamente para atacar e destruir defesas inimigas de distância mais seguras. Essa também é uma pacificativa da intenção do míssil de ataque de precisão do exército.
que pode atingir alvos em altas velocidades de distância de 250 milhas. Existem várias maneiras pelas quais drones e sistemas não tripulados podem se mostrar eficazes contra as defesas aéreas russas. Drones podem emitir um ataque de interferência para atrapalhar, obscurecer ou bloquear completamente a capacidade dos SAMs baseada em terra de rastrear uma aeronave. De importância ainda maior, o Pentágono está trabalhando no lançamento de enxames de drones de grandes aeronaves como o C-130 ou B-52, capaz de cobrir completamente uma área com ISR ou sobrecarregar o radar S-400 com uma massa de drones armados com capacidade EW e armas cinéticas explosivas. Como a China foi incubador ideal para DeepSeek, e por que os Estados Unidos podem ter obstáculos para alcançá-la? Pergunta. A ascensão, aparentemente do nada, do modelo chinês de linguagem de inteligência artificial DeepSeek fez despencar as ações de tecnologia dos Estados Unidos, com o presidente Trump chamando isso de um alerta para nossas indústrias em que devemos estar totalmente focados para competir e ganhar. O especialista em tecnologia disse que por isso pode ser mais fácil do que fazer. Disse porque isso pode ser mais fácil dizer do que fazer. Em poucas palavras, os avanços da China em inteligência artificial destacam que a liderança tecnológica não é mais um direito de nascença do Ocidente. Disse o especialista independente em segurança cibernética, o consultor de estratégia digital Lars Ries, comentando o surgimento do DeepSeek da noite para o dia para superar todos os modelos de linguagem mais avançados em codificação dos Estados Unidos, complexos modelos de referência, de resolução de problemas e análise de acordo com Reus. O avanço do grande modelo de linguagem de inteligência artificial da China foi possível graças a várias razões. A grande população da China e o ecossistema digitalizado geram quantidades incomparáveis de dados que são essenciais para treinar modelos sofisticados de inteligência artificial, observou. Um pipeline de talentos garantido pelo forte investimento da China na educação nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, permitindo que empresas como a DeepSeek escolham entre uma série de candidatos sem comprometer o PD da vanguarda e a eficiência de custos, aponta Rios. Mais uma razão para o avanço da China é a priorização da otimização de software, produção de semicondutores e armazenamento de chips em meio a restrições dos Estados Unidos. Polônia compromisso de radar para sua futura frota de F-35. O Ministério da Defesa Nacional polonês assinou um acordo para comprar mais de 200 mísseis guiados anti-radiação avançados AGM-88G de longo alcance dos Estados Unidos, tornando-se o primeiro aliado da região a garantir uma capacidade avançada para destruir emissores de radar inimigos associados a sistemas de defesa aérea. O contrato para comprar os mísseis feito pela Northrop Grumman ocorre no momento em que a Polônia aguarda a entrega do primeiro lote de seus 32 F-35 encomendados no ano que vem. O vice-primeiro-ministro polonês e ministro da Defesa, Władysław, disse que os mísseis representarão um reforço significativo nas capacidades de combate aeronave, de acordo com a declaração julgada por seu ministério.
No último acordo, Varsóvia está comprando mísseis anti-radiação que tem como alvo, localizam e afetam os sistemas de defesa aérea inimigos, sistemas de defesa antiaérea e antimísseis, disse Vladislau. Esta é uma compra inovadora, somente em tal caso quando tivermos aeronaves F-35 totalmente equipadas, com a possibilidade de também adaptar para aeronaves F-16. Seremos capazes de usar efetivamente todas as capacidades dessas máquinas mais modernas que serão usadas pelas Forças Armadas Polonesas, acrescentou o vice-primeiro-ministro. O contrato tem um valor líquido de cerca de 745 milhões. As entregas dos mísseis estão programadas para os anos de 2029 a 2035. A Polônia intensificou os esforços para adquirir novas armas e equipamentos militares para suas Forças Armadas após a invasão da vizinha Ucrânia pela Rússia em 2022. Enquanto os aliados ao longo do flanco oriental da OTAN responderam aumentando os gastos militares, a Polônia liderou o caminho declarando planos para gastar cerca de 160 bilhões ou cerca de 4,2% do produto interno bruto do país em suas forças armadas em 2025.